Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam cancelados os nossos pecados. O Evangelho de hoje nos traz essa passagem onde Jesus estava ensinando e os mestres da lei e os sacerdotes levam uma mulher que foi pega em adultério. Para colocar Jesus à prova, eles perguntam e dizem: Moisés manda, na sua lei, apedrejá-la. O que você me diz? Devemos apedrejá-la? Ou o que devemos fazer com ela? Aqui precisamos entender que os sacerdotes daquela época, os mestres da lei, estavam procurando algum motivo para condenar Jesus. O problema maior era Jesus, não era tanto essa mulher que foi pega em adultério. Então, eles queriam pegar Jesus e por isso encontraram essa ocasião para colocar Jesus mais uma vez à prova. Só que Jesus, ele é muito esperto. Imagina que toda a multidão estava lá eufórica, esperando Jesus dar o seu parecer. Deve-se ou não deve-se apedrejar essa mulher? E todos estavam ansiosos para a sua resposta. Mas os sacerdotes e os mestres da lei, porque queriam de fato encontrar alguma coisa para pegá-lo e para condená-lo. Só que Jesus, o que ele faz? Ele começa a escrever no chão. Começa a escrever no pó que está na terra, nosso pó, o pó do nosso pecado. E com isso, o que ele faz? Ele faz com que todo aquele alvoroço, toda aquela
expectativa se esfrie. Todo aquele povo esperando uma resposta dele, vendo que ele não o dá logo, começa a parar e pensar, mas por que ele não responde? Por que ele não está respondendo? Essa é uma estratégia, talvez, claro, alguns falam que ele estava escrevendo os pecados das pessoas, outros falam que estava escrevendo as leis. Mas o que acontece é que Jesus ele dá um tempo para a pessoa pensar um pouco mais sobre o que ela está fazendo. E muitas vezes, essa é uma lição que nós precisamos aprender. Porque muitas vezes nós somos levados a tomar decisões na nossa vida e não paramos nem sequer um minuto para pensar, para refletir, para ver se aquela decisão é a mais correta. Não, nós somos levados pela euforia, somos levados pela correria, somos levados pela agitação do mundo. Nós somos muitas das nossas decisões são levadas e são tomadas pela agitação do mundo. Por isso que nós não fazemos a vontade de Deus na nossa vida. Porque somos conduzidos pela agitação do mundo. Não paramos nem menos para pensar se aquela coisa vai agradar a Deus ou não. Se agrada a Deus ou não. Já temos critérios estabelecidos, mas não perguntamos se... Porque a igreja, ela é muito intransigente com a sua lei. Quer dizer, o que é lei, é lei. O que é certo, é certo. O que é verdade, é verdade. O que não é, não é. Só que com o pecador, a igreja age com amor, assim como Cristo agiu. Então, uma coisa é você saber que o adultério é um pecado mortal que leva à morte. E outra coisa é você julgar caso por caso. Você julgar a pessoa individualmente. E a igreja faz isso porque ela é intransigente, ela não muda e não deveria mudar as suas regras, as suas normas, as leis de Deus, aquilo que é correto, aquilo que é verdade, mas ela julga a pessoa porque ama o pecador, porque ama a pessoa. E é diferente do mundo. O mundo, eles são flexíveis com a lei, quer dizer, o que é certo já não é tão certo assim. Isso aqui, o adultério, ele é pecado, mas vamos ver se tem algum jeito, vamos ver se tem alguma coisa. Numa forma geral, eles procuram minar a lei, minar as regras gerais. Só que com o pecador, com a pessoa, ele é intransigente. O mundo é intransigente. Por quê? Porque eles não amam. Eles não amam, o mundo não ama a pessoa. Então ela age com uma severidade mais com a pessoa do que com a lei geral. A lei geral ela quer destruir. Então, o Senhor, Ele nos ensina isso. Precisamos pegar a lei que não se muda, aquilo que é correto, verdade, mas quando temos a pessoa, precisamos olhar a situação individual da pessoa, olhar com carinho, com amor cada pessoa, e não agir impulsionado pelo mundo. Então, o mundo faz isso, nos leva a tomar decisões sem pensar, nos leva a tomar decisões
impulsivas. E Jesus, só no fato dele parar e começar a escrever no chão, ele quebra toda a tensão e faz com que as pessoas comecem a refletir o que eles estão fazendo também. E, insistindo a Jesus, eles vão falar, então, mas devemos apedrejar ou não devemos? É uma mulher que foi pega em adultério, a lei manda apedrejar, o que nós devemos fazer? Qual é a sua decisão? E aí Jesus, já que eles pararam, já não estão mais naquela correria, naquela agitação, já começaram a pensar, refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo, ele fala, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E volta de novo a escrever no chão. Eis que essas palavras de Jesus faz com que todos eles, começando dos mais velhos, comecem a entender e deixar de lado. Começa a deixar lá suas pedras e vão embora. Um simples ato de Jesus, um ato de silêncio, um ato de espera, levou eles a refletir sobre o que eles estavam fazendo. Muitas vezes, quantas vezes nós falamos, mas Senhor, cadê você? Eu rezo tanto e tantas coisas ruins acontecem na minha vida, tantas coisas más acontecem na minha vida. Cadê o Senhor? Por que Ele não se manifesta na minha vida? Por que Ele não me livra de tal coisa na minha vida? Por que Ele não me livra de tal dificuldade? Por que tanto sofrimento, tantas coisas acontecem na minha vida? Outro dia uma pessoa falou, mas estava tudo bem, agora parece que acontece uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E a vida é assim. Agora, por que o Senhor permite? Por que o Senhor não vem e intervém direto, logo, na nossa vida, para tirar essas coisas? Por quê? Porque Ele quer a conversão. Ele quer a nossa conversão. Ele queria a conversão dessa mulher adúltera, mas queria também a conversão daqueles que estavam condenando. Por isso a espera de Deus, por isso o silêncio de Deus. Por isso que o Senhor Jesus, às vezes, Ele não fala. Por isso que, às vezes, Ele não nos responde logo. Porque precisamos aprender a esperar em Deus. Precisamos aprender a refletir sobre a nossa vida. Sobre o que estamos fazendo, quais as atitudes que estamos tomando. O que estamos fazendo também diante da dificuldade. Porque nós não somos chamados a ficar correndo das dificuldades, correndo da cruz. O Senhor não correu da cruz. Ele abraçou a sua cruz. Abraçou a sua cruz na certeza que o Pai estava com Ele. Nós temos a certeza que Cristo está conosco. Devemos aprender a carregar a nossa cruz. Aprender a caminhar atrás de Jesus. Devemos aprender. E Jesus, depois ele levantando a cabeça, ele olha e fala, mulher, cadê os que estão te acusando? Ninguém te acusa? Foram todos embora? Ninguém está te acusando? E ela fala, não, todos foram embora, ninguém está me acusando. Então eu também não te condeno. Mas ele fala uma coisa muito específica. Ele fala, podes ir e de agora em diante não peques mais. Quer dizer, o que você fez é errado, não é correto,
não é certo. Então, não volte a pecar, não volte a fazer esse mesmo erro e fazer outros também. Não volte a pecar. Não é que Jesus está perdoando e agora ela pode ir, voltar a pecar, continuar a sua vida em adultério, continuar sua vida em pecado. Jesus, ele perdoa na esperança de que ela não volte mais a pecar. Não é que Jesus vai perdoá-la sempre. Ele perdoou esse pecado. Essa vez ele perdoou. Mas não se pode abusar da misericórdia do Senhor como se faz hoje em dia, achando que o Senhor vai sempre perdoar. Ele perdoa, mas desde que o coração esteja arrependido. Perdoa até sem o coração arrependido, porque essa mulher não se diz que ela se arrependeu do pecado. Ela foi lá à força, foi jogada lá à força. Mas Jesus está mostrando para ela o quê? O seu amor para com ela. Está mostrando para ela que aquele pecado que ela cometeu, aquele pecado que ela está cometendo, que estava cometendo, que estava dando prazer a ela, que estava dando um prazer momentâneo a ela, não pode dar a ela o amor que ela estava recebendo naquele momento, que é o amor de Cristo, que é o perdão de Cristo. E às vezes nós somos atraídos pelo pecado. Às vezes nós achamos que o pecado vale a pena, como essa mulher talvez estava achando até o momento, porque não tinha encontrado o amor de Cristo, não tinha entendido o perdão de Deus. E às vezes nós olhamos as pessoas que estão vivendo no pecado, que às vezes, fazem trapaças nas empresas para subir de cargo, fazem tantas coisas, pisam nos outros, e às vezes parece que estão bem, que estão com uma condição financeira melhor. Só que o pecado, ele não se justifica. O pecado nunca compensa, nunca compensa. É melhor ter uma vida mais simples, humilde, uma vida em que todos os dias talvez tenha que lutar, suar para ganhar o pão de cada dia e ter a graça da fé, a graça do perdão de Cristo, a graça de Deus, do que você ter muitas coisas e consegui-las de uma forma ilícita, porque depois vai chegar a conta, devemos dar conta, e naquele dia, ai daquele dia. Então precisamos parar de achar que o pecado vale a pena, porque o que vale a pena é estarmos com Cristo, é isso que vale a pena. Mas é interessante porque se nós olharmos uma palavra que Jesus disse, nós podemos entender um pouco melhor o que Jesus fez. Ele diz, primeiro ele estava no templo, que ele estava de madrugada rezando no Horto das Oliveiras, e depois ele foi para o templo para ensinar. E lá é que colocaram a mulher pega em adultério. E lá, depois que eles foram embora, Jesus vai dizer, mulher, onde estão eles? Ele disse, mulher, onde estão eles? Quando a sua mãe vai procurá-lo, ele vai dizer, mulher, aliás, na cruz ele vai dizer, mulher, eis aí o teu filho, se dirigindo à sua mãe. Então, não é à toa que Jesus chama essa mulher, pega em adultério, de mulher. Jesus aqui, ele está dando a ela, ele está renovando ela, ele está restaurando ela, está colocando ela, dando uma nova vida para ela. Ele está dando uma conversão para ela, está restaurando a sua vida que ela corrompeu por causa do pecado. Chamando ela de mulher no templo, ele está restaurando
o templo do corpo dela. E é o que o Senhor nos faz, é o que o Senhor faz conosco. Ele restaura a nossa vida, Ele restaura toda a nossa vida. Só que é preciso com que nós não voltemos a pecar. É preciso não voltar mais a pecar. Veja o que o Senhor fez para essa mulher. Essa mulher que não o conhecia, essa mulher que não foi lá por livre e espontânea vontade, essa mulher que foi jogada lá. Ele acolheu, mostrou para ela que existe uma vida melhor, restaurou toda a sua vida, deu a ela a condição para ela não pecar. Não é só, não vai e não peques e se vire. Não, ele deu a ela própria uma condição interna. Ele restaurou a sua vida, não tirou a sua liberdade. Pode também voltar a pecar, porque ela é livre, mas ele deu a ela a condição para que ela pudesse não mais pecar. E é importante entendermos isso, porque senão nós achamos que o Senhor sempre perdoa todo mundo, então posso voltar ao meu pecado, posso sempre vou ter a condição de voltar e confessar o mesmo pecado, não luto contra o meu pecado predominante, não procuro me converter. O Senhor é aquele que nos converte, Ele quer mudar a nossa mentalidade, quer mudar o nosso modo de viver, o nosso modo de ver, o nosso modo de agir. Ele quer restaurar a nossa vida. Agora, enquanto estivermos apressados, correndo, como esses mestres da lei, como as pessoas que foram lá levar essa mulher presa em adultério, enquanto nós estivermos correndo com o mundo, enquanto nós estivermos correndo, caminhando com o mundo, buscando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, nós nunca vamos entender o que aconteceu com essa mulher. E muito menos o que aconteceu com Paulo. Com Paulo que nós lemos na segunda leitura. Paulo, ele vai dizer, antes, se olharmos um pouco antes, na carta dos Filipenses, ele vai dizer tudo o que ele é judeu, praticante. Ele vai dizer todo o seu currículo, que também ele também pertence aos romanos. Ele tem um currículo de invejar, porque ele é tão bom judeu, que estudou até com Gamaliel, que na época era um dos melhores mestres, e era também judeu, aliás, era também romano, tinha também a possibilidade de clamar para si a cidadania romana. Ele era uma pessoa culta, não era uma pessoa que se jogava, ele tinha um currículo enorme. Ele era uma pessoa que, se fosse para ser eleita para alguma coisa, ele tinha uma boa possibilidade de ser eleito, porque ele tinha um bom currículo. E ele vai elencar tudo que ele é, tudo que na vida ele conquistou, tudo que ele foi. Hoje poderíamos dizer que ele é um bom católico, que talvez foi padre, bispo, que é tantas coisas. Ele lutou tanto, estudou tanto. E aí ele vai dizer o quê? Considero tudo o que sou, tudo o que lutei na minha vida para receber, para chegar, para adquirir, para crescer na vida, tudo o que eu conquistei com o suor do meu estudo, do meu trabalho, com o meu esforço pessoal até aqui, eu considero como lixo. Lixo. Imagina você, depois de fazer faculdade, de trabalhar durante o dia, estudar à noite, chegar de madrugada, dormir poucas horas, para depois levantar de novo, fazer o mesmo percurso por anos e anos, para conseguir um diploma, para conseguir uma profissão.
Imagina você quanto sacrifício, quantas lutas. E quanto mais sacrifício, mais você consegue uma nota melhor, mais você consegue algo maior, mais você é prestigiada pelo mundo, mais você consegue ser elogiada pelo mundo. Imagina você depois dizer: tudo o que eu fiz eu considero como lixo, não presta para nada, eu jogo fora. Isso aconteceu por quê? Com Paulo por quê? Porque num caminho de Damasco, ele que estava zeloso para com Deus, estava indo, achando que estava fazendo certo, perseguindo os cristãos, ele foi encontrado por Cristo. Cristo o encontrou no caminho de Damasco, e lá, Cristo tocou nele, deu a ele uma mudança, fez a ele uma conversão. Ele depois pediu o batismo. E hoje vai dizer: tudo aquilo que eu fiz até então, até aquele dia em que eu me encontrei com Cristo em Damasco, eu considero como lixo, como nada, diante de Cristo, diante de conhecer a Cristo. Veja, irmãos, o quanto forte foi a experiência dele de conhecer a Cristo. Conhecer a Cristo. Agora, o conhecer a Cristo não é uma coisa que está privada a nós. É algo que está a nosso alcance. É algo que podemos conquistar, podemos conseguir, podemos obter, podemos ter. Mas nós só teremos se quisermos, se buscarmos. Paulo, ele estava tão certo de estar certo de perseguir os cristãos, porque ele achava que estava obedecendo a Deus. Então o Senhor foi e o resgatou, tirou ele do erro. Nós não estamos no erro, porque nós estamos na igreja que o próprio Cristo deixou. Mas nós precisamos o quê? Buscar a conhecê-lo, buscar a amá-lo, buscar todos os dias da nossa vida, sair da correria do mundo e procurar também dedicar uma vida à oração, à busca do Senhor, buscar viver todo dia na frente do Senhor. Paulo vai dizer também que ele corre, não que ele seja perfeito, que ele seja santo, não que ele não tenha erros, mas ele não olha para trás, ele olha para frente e corre direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. Ele corre para se encontrar com Cristo ressuscitado. Ele corre para encontrar-se com Cristo ressuscitado. Nós corremos para tantas coisas. O quanto corremos para Cristo? O quanto procuramos a Cristo na nossa vida? O quanto fazemos atos pequenos de fé? O quanto nós procuramos, de fato, sermos cristãos? Na realidade, às vezes, parece que nós estamos mais correndo com o povo, com o mundo, né? Assimilando as coisas do mundo, correndo com o mundo, fazendo tudo depressa, às pressas. E não estamos vendo que o mais importante é o prêmio que nós vamos receber no final da nossa vida. É a herança eterna que receberemos no final da nossa vida. Isso é importante para nós. Esse é o mais importante para nós. Essa deveria ser a nossa meta. Devemos sim também estudar, fazer as nossas coisas, procurar fazer a universidade, procurar um trabalho, procurar também ter uma vida que possa sustentar a família. Mas Cristo em primeiro lugar. Cristo em primeiro lugar. Porque tudo depois se torna lixo. Tudo depois se torna nada.
se encontrarmos a Cristo. E na primeira leitura nós vemos que se fala, o profeta Isaías, ele vai dizer que tudo também é passado. Quer dizer, eles viram que Deus tirou o povo do exército, aliás, do deserto, tirou o povo da escravidão, fez passar eles por todo o deserto, o deserto fez com que ele passasse tantas coisas, fez tantas maravilhas também no Egito, viram tantas coisas, fez jogar água da rocha, mas tudo isso é passado. Tudo isso é passado, por quê? Porque hoje o Senhor Deus, Ele salva a tua vida. Não é que Ele tirou o povo do exército e pronto, basta. Ele salva a tua vida. Jesus, Ele morreu há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, mas Ele salva a tua vida hoje. Ele faz aquele sacrifício, ele é válido hoje, ele é atual hoje aqui nesse altar, para salvar a tua vida. E você deve sim lembrar do passado, deve sim ver o quanto os santos sofreram, os santos venceram, quanto Deus fez na vida dos santos, mas também deve reconhecer o quanto Deus faz na sua vida, o quanto Deus está fazendo na sua vida. Não ficar preso só ao passado, mas olhar para frente, buscar de fato conhecer a esse Cristo ressuscitado, porque para onde nós caminhamos é para lá, para a glória. Nós não devemos, a nossa vida não acaba com a morte, ela inicia uma nova vida com Deus, uma nova vida no seio do Senhor. E a Eucaristia, os sacramentos que nós recebemos na vida, elas servem de alimento, servem de forças para procurarmos buscar a Ele, conhecer a Cristo, e para que nós possamos caminhar com Ele, caminhar para Ele, buscar cada dia mais a Ele na nossa vida. Então, irmãos, procuremos aproveitar aquilo que Deus nos deu. Não desprezemos aquilo que Deus nos deu, os sacramentos. Não procuremos somente as glórias do mundo, porque depois nós vamos, talvez, reconhecer tarde demais que tudo foi lixo, tudo foi em vão. Devemos buscar a Cristo na nossa vida, conhecê-lo, amá-lo, ter essa experiência profunda com Ele, onde depois que conheceremos, nada mais importa, porque já teremos tudo. Que o Senhor nos ajude a termos essa experiência com Ele. Claro, cada um tem a sua experiência, cada um terá a sua experiência, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, uma pessoa diversa, mas cada um terá aquilo que o Senhor deseja que ela tenha, aquilo que é necessário para a sua vida. Mas procuremos buscar a Ele, procuremos se encontrar com Ele. Estamos terminando a Quaresma, tem essa semana, a próxima semana já inicia a Semana Santa. Procuremos viver bem esse final de Quaresma e buscar conhecer a Cristo, não só acompanhá-lo nas vias sacras, acompanhá-lo na Semana Santa, mas procurar de fato ter essa experiência com Cristo, ter essa intimidade com Cristo, essa intimidade que também é colocada para nós, é proposta para nós e que nós podemos ter. Que o Senhor nos ajude e que Nossa Senhora também nos proteja de todo mal, mas também que ela possa nos encaminhar sempre para conhecer o Teu Filho. Ela que sempre acompanhou Jesus em todos os momentos da sua vida, acompanha também a nós. Precisamos confiar mais em Deus e também confiar que Nossa Senhora está conosco, para que dessa forma possamos encontrar o mais rápido possível
nosso Senhor e ter essa experiência profunda de Deus, essa profunda experiência de oração. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Padre Deus